E aí, pessoal, vocês já pensaram que a segurança digital de suas empresas pode ser otimizada com a inteligência artificial? No episódio de hoje do Café com ADM, nosso CEO Leandro Vieira vai receber o Roberto Rebouças, gerente executivo da Kaspersky no Brasil, que vai explicar como a IA está democratizando a defesa dos sistemas digitais em cooperação com a atuação humana. Se você preza pela proteção das operações do seu negócio e quer manter informações críticas sobre 7 chaves, ouça esse episódio até o fim. Sua comunicação com o cliente está dispersa? É difícil integrar e-mail, SMS e WhatsApp no mesmo fluxo? Essa fragmentação atrapalha o crescimento do seu negócio e afasta clientes que buscam uma experiência única. A solução para unificar e potencializar seu marketing existe. A Brevo, plataforma completa de CRM e automação, centraliza o relacionamento por e-mail, SMS, chat e redes sociais e cria jornadas personalizadas que encantam e convertem. Com a inteligência artificial Aura, você otimiza cada mensagem e entrega o conteúdo certo, na hora certa, para a pessoa certa. Aumente o engajamento, fidelize sua base e impulsione vendas, tudo de forma intuitiva, sem complicação. Conheça a Brevo e transforme a sua comunicação. Acesse o link aqui na descrição e use o código ADMINISTRADORES para garantir 50% de desconto, válido nos planos de Starter e Standard pelos primeiros 3 meses. A nova NR1 está chegando e com ela novas responsabilidades para as empresas. O programa de gerenciamento de riscos agora inclui também os riscos psicossociais, como estresse, sobrecarga emocional e saúde mental no trabalho. Para muitas organizações, essa mudança representa um desafio, mas com o apoio certo, pode ser também uma oportunidade de evoluir em gestão de saúde e também de bem-estar. A Carry Plus Ocupacional oferece soluções completas em saúde corporativa, com exames ocupacionais, gestão de PCMSO e PGR, avaliações ergonômicas e serviço de autoagendamento. Com cobertura nacional e total conformidade com a LGPD, a Carry Plus Ocupacional é a parceira ideal para preparar sua empresa para as exigências da nova NR1. Clique no link da descrição e descubra o que a Carry Plus Ocupacional pode fazer pela sua empresa. Roberto Rebouças ele é gerente executivo na Kaspersky no Brasil e ele lidera as áreas de vendas, marketing e desenvolvimento de negócios para o mercado corporativo, B2B. Com mais de 30 anos de carreira, ele já ocupou posições de liderança na IBM, na Attachmate Corporation e no Itaú, sempre com foco em escalabilidade e relevância no mercado brasileiro. Formado em engenharia civil e administração pela USP, Roberto combina visão estratégica, experiência prática e paixão por resultados para transformar desafios em oportunidades. Leandro e Roberto, é com vocês. Roberto Rebouças, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Que honra te receber por aqui. É uma honra enorme estar aqui, a gente poder conversar, a gente poder passar um pouco da experiência que a gente tem, do que a gente tem visto aí no mercado. Muito bem. Ô Roberto, a gente está vivendo essa ebulição agora, a gente sabe que o movimento de inteligência artificial já é muito antigo, né? Mas agora, enfim, tem tomado conta, né, do tema, da pauta das organizações no mundo de hoje. E assim, já faz parte do dia a dia de praticamente todas as empresas, né, das empresas mais maduras, enfim. E o que exatamente está mudando na área de segurança digital, né, nesse contexto da inteligência artificial? Bom, vamos lá. A inteligência artificial dentro da área de cibersegurança é um tópico que a gente já trata há quase 15 anos, talvez até um pouco mais do que isso, né? Se a gente voltar lá para trás, né, falar um pouquinho dos cabelos brancos, a primeira vez que houve uma reportagem no Brasil sobre malwares, vírus, né, foi na TV Cultura, lá nos anos 90. Na época era o vírus Michelangelo. E naquela época o especialista dizia que havia um pouco mais de 1.000 ameaças rondando o mundo, ameaças digitais, né? Hoje em dia, a Kaspersky localiza por dia ao redor de 450 mil novas ameaças. Coisa que a gente não viu antes. Então, assim, não existe mais hoje, por dia. Então, se a gente multiplicar por 30, a gente vai ver que a gente está falando de mais de 10, 12 milhões de novas ameaças. Nossa, cara. Então, não existe hoje capacidade humana para você poder detectar isso. Então, a gente basicamente hoje depende da máquina, né? Lá atrás a gente chamava isso de machine learning, né? Você carrega uma base monumental de informações e a máquina tem uma capacidade de analítica muito grande, de comparação, e ela, de maneira geral, consegue decidir bem se algo é malicioso ou não, né? O grande problema que a gente vê hoje, do ponto de vista de IA,
é que muita empresa está entrando nessa sem manter um controle da IA. A IA não tem bom senso, né? A IA ela vai fazer aquilo que você manda ela fazer e ponto. Tá? Se aquilo que você manda ela fazer está errado. Então, por exemplo, no nosso caso, em momentos onde a IA não tem capacidade de decidir alguma coisa, a gente tem sempre um time de seres humanos, gente que sabe usar, que Deus colocou entre as orelhas, né, para decidir, afinal de contas, se aquilo ali é algo ruim ou é algo bom, né? Deixa eu me estender um pouquinho mais. Há alguns anos atrás, e não muito tempo, a gente rapidamente percebia, quando a gente recebia uma mensagem no telefone, que aquilo era falso, porque você via um português horroroso, né? O nome do banco escrito completamente errado, um português com uma grafia errada, né? Hoje a gente vê a inteligência artificial também do lado do cybercriminoso. Hoje está ficando muito difícil para um ser humano localizar quando ele recebe algo, se aquilo é verdadeiro ou não. Hoje já está chegando um momento onde uma máquina vai reconhecer outra, o ser humano talvez não consiga. Perfeito. Muito bem. Ô Roberto, esse relatório de vocês, ele mostra que 94% das empresas já consideram a IA essencial na prevenção de ataques. O que explica essa adesão tão rápida? Aquilo que eu estava falando, você hoje não tem capacidade humana para poder analisar. Você não tem hoje o ser humano com um tempo de resposta bom o suficiente. Vamos voltar, por exemplo, lá em 2017, quando a gente teve o ataque do WannaCry, um ransomware que pegou o mundo inteiro. Né? Você tinha poucos segundos para poder tomar uma decisão de fechar uma porta num firewall e pedir que o dado da sua empresa fosse criptografado ou vazado. Né? O ser humano vai demorar mais tempo do que isso. A máquina, se ela conhece o que está acontecendo, ela consegue agir num tempo muito curto. Né? Esse é o primeiro lado. O segundo lado, que se a gente fala, e todo mundo sempre comenta isso, que existe uma falta de mão de obra na área de tecnologia brutal, a área de segurança dentro da área de tecnologia é pior ainda. A gente não tem especialista em quantidade suficiente. Para pensar, por exemplo, um site web que tem um e-commerce da vida, né? O profissional de segurança que trata daquilo, ele além de conhecer segurança, ele tem que conhecer desenvolvimento web. Agora, aquele e-commerce por trás deve ter um banco de dados. A pessoa que cuida da segurança disso tem que conhecer, além de segurança, ele tem que ser um belíssimo de um DBA. Então, assim, você começa a ter necessidades na área de segurança que extrapolam só a área de segurança. E é difícil achar um profissional desse. Agora, a inteligência artificial, bem treinada, ela se torna um especialista para você muito mais rápido, muito mais fácil. Legal. Roberto, eu estou lembrando aqui de um caso aqui de uma empresa aqui da família que, assim, para ressaltar como as empresas são vulneráveis nesse sentido, né? Algum funcionário, assim, inocentemente clicou em algum link de e-mail malicioso e isso aí foi a porta de entrada para uma invasão que sequestrou totalmente ali o servidor da empresa e todos os dados. Aí vem aquela coisa, né, de envio aquele e-mail de resgate, pague tantas bitcoins aqui, sei lá o quê. Mas é uma dor de cabeça tremenda, né? Então, assim, para a gente ressaltar aqui, isso acontece nas melhores empresas, nas melhores famílias, né? Uma coisa recorrente dentro das organizações e ilustra muito bem como que a gente está sujeito a esses ataques. Daí, se a gente não tiver uma retaguarda muito bem montada, né? Quando vê, a sua empresa pode parar completamente, parar de vender, perder os seus dados, perder seu histórico. E isso é uma dor de cabeça que demora a ser resolvida, né, Roberto? Então assim, vamos lá. Hoje, uma empresa mais sênior do ponto de vista de segurança, a mentalidade dela tem que ser não se ela vai ser atacada, e sim quando, porque ela vai ser atacada. E a pergunta que o empresário tem que fazer é se ele vai sobreviver a esse ataque. Você deu um exemplo muito bom. A possibilidade de você não sobreviver ao ataque, ou, primeiro, não recuperar o dado. Mas, Roberto, eu tenho um bom backup, então eu vou zerar tudo e vou levantar o meu backup.
Hoje a gente tem uma legislação que dita aqui no Brasil, né, o LGPD, que fala muito sobre privacidade. Então hoje a gente tem que, e isso é um alerta importante, a vasta maioria dos ataques que criptografam, que sequestram os dados, são 2 ataques. O atacante primeiro invade e exfiltra os dados e depois ele sequestra os dados. Porque no momento que você começa a levantar um backup, o atacante vai chegar para você e falar assim, olha, eu vou vazar e você vai ter que se explicar com o governo. E a multa é tanto. Eu estou cobrando 20% disso. Você não acha melhor você se acertar comigo? Então, assim, hoje você tem o problema que você, além de ter o sequestro do dado, depois ali na frente, mesmo tendo um bom backup, muitas vezes não é suficiente, porque se o dado vazar e a ANPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, for informada, e você tem hoje dentro da legislação um prazo muito curto, 72 horas depois de uma invasão, você tem que avisar que você foi invadido, né? A gente tem um problema sério. Então, assim, a gente tem que parar de ter um pouco essa mentalidade brasileira de que espera acontecer o problema para a gente consertar, né? Bombeiro. E a gente tem aí exemplos muito ruins de museus que pegaram fogo e a gente não consegue recuperar. Para pensar que o dado da sua empresa é mais ou menos igual àquela pintura que estava ali no museu e pegou fogo. O pintor não está nem vivo para recuperar aquilo para você. Então, é possível que você não consiga trazer aquele dado de volta, não. É verdade. E muito bem. Ô Roberto, na prática, o que a IA faz melhor do que os métodos tradicionais de proteção? Não é que ela faz melhor, mas a IA ela dá uma capacidade para a empresa que ela, por padrão, não tem. A empresa nunca vai ter a quantidade de profissionais suficientes, ou mesmo, vamos pegar, por exemplo, o Brasil é um país de pequenas e médias empresas, né? Um pouco mais de 99% das empresas brasileiras têm menos de 500 funcionários. São empresas que têm uma capacidade de investimento um pouco menor. São empresas que, muitas vezes, são empresas familiares, onde você nem tem uma área de tecnologia, quanto menos uma área de segurança. Então, quando você busca proteger essa sua empresa, um produto que basicamente seja... Vamos pegar o clássico, vai? Quando começou a ter Wi-Fi em casa, a maior parte das pessoas ia lá na loja, comprava o roteador, chegava em casa, instalava na base do próximo fim e ficava por isso mesmo. Tudo bem, você tinha um Wi-Fi, só que o teu roteador agora tinha uma senha admin e um usuário admin, todo mundo sabia disso, e a gente passeava na rua com o telefone e a gente começava a invadir tudo quanto era rede doméstica das pessoas, né? Então, hoje o produto de segurança, você tem que terminar de instalá-lo e ele já tem que ter alguma coisa pronta para já estar te protegendo sem que você tenha que configurar muita coisa. Porque você talvez não saiba configurar. Então, a inteligência artificial, o especialista hoje, parte dele já tem que vir junto com o que você está comprando para te proteger, né? Então, você tem que usar o conhecimento que o fabricante tem, o histórico que o fabricante tem, e ele tem que colocar isso dentro da ferramenta para te ajudar. Muito bem. Roberto, a Kaspersky fala sobre democratizar a segurança digital. O que isso significa, né? E como é que a IA está ajudando as pequenas empresas a se protegerem com essa tecnologia de ponta? O que acontece é que a gente sempre pensa que segurança são produtos, primeiro, para grandes empresas e para grandes investimentos, né? O que a gente busca no mercado é mostrar que existe solução viável e economicamente viável, independente do tamanho da sua empresa. Não é porque você é uma empresa pequena, por exemplo, você tem ali uma cadeia de 4, 5 farmácias, né, que você vai ter que investir a mesma coisa que um grande banco investe em segurança, né? Você tem que investir alguma coisa sim, né? Muitas vezes você vai ter que investir não apenas em produtos, mas também em serviços. Então, hoje, boa parte dos fabricantes, nós não somos exceção, né? A gente vende a nossa inteligência, onde eu presto serviço para você, eu gerencio para você e eu vou custar menos que um profissional
que você contrate por mês, de maneira que eu dê para você a segurança que você possa dormir de noite. Então, a ideia é você ter todo mundo com capacidade viável, tanto pessoal quanto econômica, de ter uma segurança que vai fazer com que a empresa dele se torne um alvo um pouco menor, né? Eu não vou dizer, não vou ser hipócrita dizendo que significa que você vai estar 100% seguro. Eu brinco sempre que o único computador 100% seguro, você não tirou ele nem da caixa, nem pôs ele na tomada. Porque no momento que você ligou ele, mesmo que ele esteja totalmente desconectado de qualquer rede, ele é um problema. A gente já se mostrou maneiras de você exfiltrar dados de dentro do computador, um malware apenas mexendo com a velocidade do cooler que você tem, e cada velocidade, obviamente, acaba tendo um zumbido um pouco diferente, é uma letra, um número, ou algo parecido. Então, dá para fazer mesmo que você não esteja conectado em lugar nenhum. Tá? Então, assim, hoje a ideia é que a empresa ela tem que se preocupar, sim, tá? Mas ela tem que buscar parceiros que entendam que ela não tem a mesma capacidade de uma grande empresa e que adapte a solução. Não existe mais aquilo de eu vou me adaptar à solução que eu comprei. Não, a solução tem que se adaptar a como você trabalha. Tá? É a melhor maneira de fazer com que isso seja eficaz. Você sabia que a calvície afeta metade dos homens com até 50 anos, segundo a OMS? É mais comum do que parece e em muitos casos começa a incomodar exatamente nessa fase da vida na qual queremos mais confiança e bem-estar. E com a chegada de dezembro, é natural pensar em mudanças para o ano novo. A Manual pode ser a porta de entrada para essa transformação. A plataforma gerencia o tratamento contra a calvície de um jeito simples e seguro, conectando você a médicos e farmácias credenciadas em um processo totalmente online. Para começar é fácil. Primeiro você responde a um questionário online de saúde, um médico credenciado avalia seu caso e, se houver indicação, o tratamento é preparado por uma farmácia parceira e entregue diretamente na sua casa com frete grátis e embalagem discreta. Sem filas, sem espera por consulta e sem precisar ir de farmácia a farmácia. E você ainda conta com acompanhamento clínico via WhatsApp para tirar dúvidas e ajustar o tratamento sempre que necessário. O mês de dezembro é o melhor ponto de partida. As metas do próximo ano não precisam esperar para janeiro. Se você quer mais confiança em 2026, pode começar essa mudança agora. A calvície é genética, mas tratar é uma escolha. E a melhor escolha é se cuidar com o Manual. Acesse manual.com.br e use o cupom CAFÉADM para 40% de desconto no primeiro pedido e dê o primeiro passo na sua renovação. Roberto, eu vou fazer uma pergunta totalmente de leigo, mas pode também ser a dúvida de muita gente. Tá? Só que durante o nosso bate-papo aqui, a gente está uns 16 minutos aqui conectados já, eu recebi 3 ligações diretas aqui de números desconhecidos. Né? Então até vou mostrar aqui na nossa câmera aqui as 3 ligações que eu recebi. Isso aqui é o dia inteiro e é um saco aí para qualquer pessoa. Todo mundo que está nos assistindo acho que passa por isso. Geralmente essas ligações são golpes, né? Então a gente já sabe disso também. Esses golpes por celular também, eles ameaçam de alguma forma a segurança das empresas? Olha, há muito tempo atrás a gente brincava com aquilo do bring your own device, né? Então você, principalmente os donos, né, viajavam e traziam um tablet, um telefone celular e queriam conectar na rede da empresa, né? Então sim, em determinadas situações o telefone estando conectado dentro da rede corporativa, né, no Wi-Fi da empresa ou algo parecido, né, algo entrando através do telefone, ela pode sim pular para a rede corporativa. Isso já aconteceu. Existem malwares que são escritos em linguagens que são quase genéricas, tipo Java ou algo parecido, e que vão funcionar tão bem num celular quanto num micro com Windows, com Mac ou coisa parecida. Então pode acontecer. É mais incomum, mas pode sim acontecer. A gente tem que sempre tomar cuidado, e a gente brincava antigamente que o bring your own device muitas vezes era bring your own destruction, né? Então, quando a empresa pensa em segurança, ela tem que pensar em segurança em tudo quanto é dispositivo
que vai se conectar na rede corporativa dela. Se você permite que um telefone se conecte na sua rede, ele obrigatoriamente tem que ter uma segurança adicional. Só o que tem no telefone não é suficiente, né? E a gente, vamos falar, por exemplo, do usuário doméstico, que é uma coisa que a gente sempre fica assustado, né? A primeira coisa que eu diria assim que 10 em 10 brasileiros fazem quando chegam num restaurante ou no boteco para fazer um happy hour é perguntar a droga da senha do Wi-Fi. Ele quer economizar aquela miséria de dados, né? Aí ele paga com um Pix que está no telefone dele e aquele Pix acabou de passar por um roteador Wi-Fi do boteco do Zé da esquina e que você não tem a menor ideia do que tem rodando naquele roteador, gente. Então, assim, mesmo por um usuário doméstico, a gente tem 2, 3 operadoras e eles têm, por legislação, necessidade de segurança. Confia na tua operadora muito mais do que você confia no boteco da esquina, né? Não dá para ser desse jeito. Então, para a empresa é a mesma coisa, não dá para você confiar que o telefone é 100% seguro. A maior parte das vezes é um telefone pessoal, que também é misturado como telefone corporativo. Poucas empresas fornecem telefones corporativos sob controle da empresa, e esse telefone está sim conectado na rede da empresa, então tem que estar com segurança do mesmo jeito que qualquer outro computador. Afinal de contas, um telefone celular hoje é um computador mais potente do que aquele que levou para a nuvem. Olha só, turma, eu estou fazendo aqui essas perguntas porque isso é uma coisa extremamente comum. Então, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, passa por isso diariamente e assim, às vezes está colocando todo o negócio em risco, né, sem saber. Ressaltando mais uma vez aqui a importância do nosso bate-papo de hoje, aqui com o Roberto Rebouças. Muito bem, Roberto, me conta o seguinte, qualquer empresário, qualquer independente aqui do porte, aqui da operação, enfim, pode ser um pequeno empresário, ele pode se sentir realmente seguro com soluções baseadas em inteligência artificial? Ele vai se sentir mais seguro do que produtos que não tenham esse tipo de tecnologia. Porque o produto vai tentar se adaptar, vai tentar entender. Muito do que acontece hoje, acontece o produto de segurança fazendo o que a gente chama de análise de comportamento. Ele não conhece o que está acontecendo, mas ele sabe que este tipo de comportamento é típico de um criminoso digital. Do mesmo jeito que quando a gente está andando na rua e você reconhece que uma determinada pessoa, pelo jeito que ela está andando, como ela olhou para você, e se ela está trocando de calçada para chegar mais perto, você reconhece, opa, deixa eu entrar aqui nessa loja para me proteger, porque parece que vou ter um assalto aqui. Então, o criminoso digital também deixa rastros, e o produto hoje, que tem mais do que apenas o reconhecimento do que ele já viu, né, ele tem mais capacidade, sim, de proteger. O empresário vai se sentir bem mais tranquilo, vai se sentir bem mais tranquilo. Legal. E já que a gente está falando disso, né, de conseguir identificar esses criminosos, a gente sabe que a IA também está sendo amplamente utilizada pelos criminosos. Então, assim, eles têm agora uma ferramenta ultra sofisticada, né, para deixar esses golpes mais quase que perfeitos, né? E aí eu queria que você comentasse assim, quais são os tipos de ataque, né, que a inteligência artificial tem potencializado. Antes eu quero abordar um tema que a gente não está abordando, né? O criminoso digital, aquele que ataca a empresa, hoje em dia, e na vasta maioria das vezes, não é a pessoa que detém o malware que está sendo usado para atacar a empresa. Hoje, assim como a gente, por exemplo, hoje ninguém compra mais música, né? Você assina um serviço e você recebe isso por streaming, né? O criminoso digital hoje, ele assina serviços de crime as a service, ele usa ferramentas internacionais. Que loucura, cara. É exatamente isso. E normalmente e a maior parte das vezes são sempre 2 serviços. É um serviço de phishing, ou seja, um serviço onde
eu vou primeiro mandar, que nem essas ligações telefônicas ou essas mensagens dizendo que o seu banco vai bloquear você porque fizeram uma compra, você nem está naquele banco, mas você recebe a mensagem, né, para que você clique e faça a infecção da empresa e depois entra o malware para fazer, por exemplo, a criptografia, o sequestro dos dados, né? E esse criminoso que efetivamente atacou a empresa, ele normalmente trata com o criminoso que está vendendo acesso à ferramenta por o que a gente chama de revenue share. Olha, de tudo que eu conseguir, eu vou pagar para você uma comissão de 20%, 30% ou meio a meio. Tá? E se uma ferramenta tem um bug, porque somos seres humanos, tanto o criminoso quanto o lado que está tentando defender a empresa, a próxima versão eu garanto que aquele bug desapareceu. Então, mesmo hoje o produto de ataque, ele tem versionamento e cada vez se torna mais sofisticado, né? Então, assim, a gente tem hoje um lado onde a gente tem que parar de pensar um pouco e assim, ainda tem muito na cabeça das pessoas de que o criminoso digital é aquele adolescente ainda cheio de espinha na cara, trabalhando no quarto dele à noite, na casa dele, e atacando as empresas ou os bancos. Não, isso hoje é um negócio, e é um negócio, o criminoso digital tem que ser encarado como um empresário. Ele literalmente vai atacar e visa lucro. E quando a gente trata de segurança, o que a gente hoje conversa é: você tem que tornar esse ataque um prejuízo, não um lucro, porque daí ele não vai te atacar. Tá? Então, aonde a inteligência artificial entra, ela entra em fazer com que se torne mais difícil você ser atacado. Por quê? Porque eu consigo fechar mais portas e numa velocidade maior do que eu consigo só com seres humanos. Não significa que eu não vá ter a necessidade de seres humanos. Então, eu vou te dar um exemplo rápido. Tá? A vasta maioria das pessoas que falam de segurança vão falar que se você receber um e-mail de uma pessoa totalmente desconhecida, não abra, porque quase com certeza é um phishing. Tá? E a palavra phishing é efetivamente a tradução do inglês. Eu estou pescando. Você pôs um monte de isca no mar e algum peixe vai morder. Os outros não vão morder, mas um morde e você perde. Então, o criminoso digital solta isso e algum peixe, que nesse caso somos nós, ou as empresas, morde. A primeira que morder, leva. Tá? Então, o que vai acontecer? Tá? A gente sempre falou, não abra o e-mail que tudo bem, né? Você está, de maneira geral, razoavelmente seguro. Então, agora a gente tem inteligência artificial sendo agregada dentro dos produtos. Então, você tem hoje produtos que você instala no seu micro ou no seu telefone e que já vem com uma inteligência artificial integrada lá dentro. Então, hoje o que a gente já viu, já foi provado que isso é possível, né? Mesmo que você não leia a droga do e-mail, a inteligência artificial leu. No momento que ela leu, se o e-mail foi desenhado para ela, ela vai agir porque vai ter comandos para ela e ela vai fazer o que o e-mail está pedindo para fazer, ou seja, mesmo você não fazendo nada. E você só vai se defender disso com outra inteligência artificial. Não tem jeito, o ser humano não consegue fazer isso. Cara, é interessante, né? Os rumos que as coisas estão tomando, né? Então, assim, isso torna cada vez mais complexo a gente estar atento a essas ameaças, tomar as medidas para se proteger, enfim. E aí eu queria saber como que a Kaspersky usa, né, a própria inteligência artificial nesse processo todo de identificação, neutralização de ameaças, enfim, como é que funciona na prática? Então, como eu falei, há um pouco mais de 15 anos atrás, a Kaspersky chegou à conclusão que não existiria capacidade humana suficiente para a gente poder analisar e proteger as empresas e as pessoas, né? Então, desde aquela época, a máquina, a inteligência artificial, e na época a gente chamava de machine learning, tá? Hoje o jargão tende mais a falar isso como inteligência artificial. A gente tem, desde aquela época, a máquina analisando os novos artefatos que aparecem todos os dias no mundo, fazendo a análise e fazendo a conclusão se aquilo é bom ou ruim,
e essa inteligência artificial sendo agregada dentro dos produtos, obviamente. Eu não consigo colocar tudo, porque é um big data brutal, né? Então, hoje o que a gente tem é um misto. Todos os produtos de segurança, ou a vasta maioria deles, ele tem uma parte disso integrado dentro do que você instala no seu computador ou no seu telefone, uma parte disso na nuvem. Então, quando o telefone ou o micro chega numa coisa e fala assim, eu, como inteligência artificial local, não consigo ter muita certeza disso. Ele pergunta para a nuvem, olha, eu tenho isso aqui comigo, você já viu isso em algum lugar? Olha, vi, isso é um problema, não deixe isso ser executado. Então, hoje o que a gente faz é ter isso dos dois lados. Eu tenho a capacidade de processamento enorme, que é o Big Data, mas eu também dou a capacidade local, porque a gente sabe que muitas vezes você não está conectado, você está passando na estrada e, de repente, o teu sinal de 4G desapareceu no seu celular e o teu celular tem que ter capacidade local mínima para poder decidir. Não dá para ser tudo lá fora, não tem condições. Legal. Bom, voltando aqui no relatório de vocês, tem uma parte muito que me chamou a atenção, que é sobre a importância da colaboração entre as pessoas e a IA. E aí eu queria que você explicasse como é que funciona essa dupla dinâmica aí também. Então, isso eu falei logo no comecinho, né? A IA não tem bom senso. A IA, a gente tem que parar para pensar que a IA, na verdade, é uma máquina com algoritmos programados por seres humanos. E que você alimentou essa máquina com uma quantidade brutal de dados, ela vai usar a capacidade dela de inferência, uma máquina de inferência, para conseguir dali para frente tomar decisões baseadas naquilo que você deu para ela, ou seja, baseado em decisões passadas e por que aquela decisão foi tomada, né? Mas, de novo, ela não tem bom senso. Então, em algum momento, ela vai se enganar, assim como nós, seres humanos, a gente se engana, né? Então, você precisa ter alguém acima da máquina para fazer o controle e para fazer a palavra final em momentos em que a máquina não tem 100% de certeza do que ela precisa fazer. Porque se você não fizer isso, você está com certeza num caminho problemático para frente. Eu escrevi um par de artigos, inclusive no LinkedIn, nos últimos meses, exatamente sobre inteligência artificial, sobre a inteligência artificial tanto do bem quanto do mal. Então, assim, você precisa ter a máquina sozinha, ela em algum momento ela vai tomar uma decisão que não vai ser boa para você e o ser humano precisa estar envolvido nessa história. E como é que vocês conseguem garantir, Roberto, nesse caso aí, a transparência e a segurança nesse processo? Porque muita gente ainda desconfia, e eu acho isso importante, né? Não confiar 100% ali na inteligência artificial para tomar essas decisões automatizadas, né? Eu vou fazer um paralelo com a experiência minha, né? Assim, quando eu estudava na escola, foi o primeiro momento quando apareceu calculadora eletrônica, né? E naquele momento, mesmo que você pudesse usar uma calculadora, a gente refazia o cálculo na mão porque a gente não confiava na calculadora. Hoje é o contrário, né? Hoje a gente se faz na mão, a gente usa a calculadora para ver, porque eu não confio mais no ser humano. Né? Verdade. É a mesma coisa. A inteligência artificial, ela, de novo, eu costumo brincar que de inteligente não tem nada, né? Para mim, eu só consideraria aquilo como inteligência artificial se você pegou um computador que não tem nada instalado nele, ligou na tomada, que nem um nenê quando ele nasce, né? E depois de 1 ano e meio, 2, ele começa a falar sozinho porque ele aprendeu sozinho, você não ensinou para ele, tá? A inteligência artificial, tá? Se eu deixar a máquina ligada, eu posso deixar séculos ela ligada lá que não vai acontecer nada. Tá? Se o ser humano não colocar lá todo o algoritmo, todo o processo, como ele vai fazer a decisão e tudo, a máquina não vai fazer nada. Agora, como foi um ser humano que programou, o ser humano é falho, a gente tem erros, né? Então, assim, você precisa de outro ser humano para conferir o que aquele primeiro fez. Então, assim, a máquina sempre vai precisar ter um ser humano para garantir que o que ela está fazendo é o
o que precisa ser feito. Perfeito, né? Isso me lembrou também as operações de investimento que têm sido feitas com robôs, inteligência artificial e tudo mais, que, enfim, no fim das contas estão tendo performance inferiores, né, a dos seres humanos ainda. Talvez chegue num nível que seja mais assertivo, mas por enquanto... Vamos fazer aquela piada, né? Alguns anos atrás, depois virou piada, né? De usar o computador, a inteligência artificial, para substituir os médicos, né? E esse o Dr. Google sabe pra caramba, né? E normalmente a gente, quando vai no médico, é outra coisa completamente diferente. Verdade. Né? Porque é assim, a máquina, se você não faz a pergunta certa, você não tem a resposta certa. Né? Já quando você está falando com um ser humano, a gente julga muito mais coisas. Por exemplo, se eu estou conversando com alguém, eu vou julgar a postura. Então, se eu estou conversando com você e, no determinado momento, você tenta se aproximar um pouco mais de mim, tá? Eu sei que aquele assunto é um assunto que está te interessando, porque você quis escutar melhor, você está prestando mais atenção. Se de repente você pega o celular para ver alguma coisa, eu já sei que você não está prestando atenção. A máquina não tem nada disso. De novo, ela não tem bom senso. Eu falei para ela que 2 mais 2 é 4, vai ser 4 o resto da vida. Pode até ser que em algum futuro não seja mais. E aí? Bom, Roberto, vocês falam, né, no relatório de um futuro nativo de IA, né, com sistemas que aprendem e se defendem sozinhos. Isso já está acontecendo hoje em dia? Como é que vocês previram, né, esse futuro? Assim, a IA está cada vez mais embarcada dentro dos produtos de segurança. Isso é uma realidade, isso não vai desaparecer. A tendência é você ter cada vez mais isso lá dentro. Obviamente que a IA ela vai ser tão eficaz quanto o que você conseguiu colocar ali dentro para ela poder inferir, né? Então, assim, você vai ter que começar a desconfiar um pouco de IAs cuja base de conhecimento é limitada, é pequena. Né? Então, por exemplo, algo novo na área de segurança numa empresa que não tinha absolutamente nada. Que base ela tem para comparar? Da onde ela tirou essa inteligência? Porque ela não tirou de mim, né? Não tirou de uma Trellis, da antiga Symantec. Então, assim, de algum lugar ela tem que tirar. Agora, como eu falei, a inteligência artificial tem sido usada pelos criminosos digitais também cada vez mais. Então, hoje, já não é mais uma questão de se eu vou usar, eu tenho que usar, porque não dá mais para você reconhecer o que está sendo feito. Por exemplo, tem muito deepfake que é muito difícil o olho humano reconhecer que aquilo é uma falsificação. É só uma máquina analisando no detalhe do pixel, como se eu pegasse um microscópio para dar uma olhada no detalhe do detalhe para ver se aquilo foi manipulado de alguma maneira. Então, assim, isso vai se tornar uma realidade, mas isso não vai excluir a necessidade de você ainda ter o ser humano. Tá? Nós não deveremos chegar num momento onde a máquina vai ficar tipo Terminator, né? Onde a máquina vai fazer tudo sozinha e a gente não vai fazer absolutamente nada. Pelo menos do Roberto, né, eu não acredito que isso se tornará algo, pelo menos não na minha vida. Muito bem. Ô Roberto, cara, a gente está tendo uma aula aqui com você, eu estou curtindo muito, mas para a gente encerrar aqui esse bate-papo, eu queria que você deixasse aqui para a turma, né, o que cada pessoa pode fazer hoje para se proteger melhor, né, no mundo em que, como você falou, esses ataques estão sendo movidos, fabricados com inteligência artificial. Está cada vez mais difícil a gente conseguir identificar o que é real do que é fake. E, enfim, aí eu queria que você deixasse aqui as suas recomendações para todo mundo aí. Então, vamos lá. A primeira coisa, assim, que é uma palavra que eu usei bastante durante a nossa conversa, né? O ser humano tem bom senso. O primeiro bloqueio de qualquer ataque é o bom senso do ser humano, de você agir quando você ficar na dúvida. Se você está na dúvida de que alguma coisa pode ser um problema, não faça. Segundo, não confie cegamente em absolutamente nada. Você tem um telefone,
você precisa embarcar uma segurança nele. O que vem não é suficiente. O que vem de segurança na máquina não é suficiente. Nunca vai ser. Você precisa ter coisas mais especializadas. E em terceiro, e talvez o mais importante, é assim, não existe almoço grátis. Se alguma coisa é grátis, tenha certeza, o pagamento é você. Você vai pagar com o seu dado, você vai pagar com as suas informações. Isso vai ser vazado de alguma maneira. Então, a gente já viu muito produto gratuito na área de segurança digital, aonde em algum momento os dados dos clientes gratuitos deles estavam na mão de marketing, empresas de marketing, uma série de outras coisas. Pô, mas isso não é um dado confidencial? Mas pero no mútil, né? Quando você assinou, e assim, eu diria para você que nenhum usuário, quando instala um produto, lê aquele license agreement. É verdade. Ninguém lê, todo mundo vai lá até a página, o final da página e manda para frente, né? Em algum momento ali você concordou de que os seus dados podiam ser compartilhados com outras entidades. E daquele momento para frente, a sua privacidade foi embora, você não tem mais. E, Roberto, só para a gente esticar mais um pouquinho, mais em cima do que você falou, hoje em dia todos os dados praticamente de todos os brasileiros estão expostos, né? Porque assim, a gente recebe, por exemplo... Nós já vazamos tantas vezes, meu amigo. O seu CPF é conhecido. Demais, né, cara? Tá por trás do não muito tempo atrás, a gente conseguia ir na Santa Efigênia e comprar um DVD com a base de CPF inteira do Brasil. Isso todo mundo fazia, imagina. E aí é isso que eu queria te perguntar, porque assim é muito comum, por exemplo, as nossas mães, porque eu acho que nessas bases tem o nome da mãe e tal, e aí o cara entra em contato com a mãe dizendo, mãe, troquei meu celular e tal, não sei o que, me manda um Pix. Bom, nós estamos, então, totalmente expostos, né, Roberto, assim, para golpes, e tudo mais. Então, cara, o que o brasileiro, né? Enfim, só reforçando um pouco mais aqui em cima da tua pergunta, você já fez aqui as recomendações, mas a gente deve temer com relação a isso, o que pode ser feito com os nossos dados que estão na mão de não sei quem? Olha, isso já não é do lado da Caspesp. Sim. Mas você tem muitas empresas brasileiras que oferecem serviços, por exemplo, de proteção ao teu CPF. São serviços que não custam caro por ano, né? E toda vez que alguém fizer qualquer tipo de consulta ou tentar contratar um serviço de uma TV de streaming, você vai receber uma notificação que alguém está usando ou consultando ou fazendo algo com aquele seu CPF. Tá? Que é um número tão mais importante quanto o Social Security Number do norte-americano. Tá? Então, assim, você tem algo a perder, todo mundo tem. Tá? Então, busque, se você, pelo menos do lado de pessoa física, busque proteções também para a sua identidade. Tá? Por que assim, por que você acha que tem tanto vazamento de identidade, né, do que o americano chama de PII, Personal Identified Information? Por que uma identidade de uma criança vale mais que uma identidade de um adulto? Né? A criança não tem vida digital, o adulto tem. Então, a criança, quando ela crescer, ela pode descobrir, de repente, que ela tem um monte de dívidas num monte de lugares, porque o CPF dela foi usado erroneamente por criminosos digitais. Ela só vai descobrir isso quando ela se tornar uma adulta. Tá? Hoje, basicamente, todo brasileiro, quando nasce, já recebe CPF. Antigamente não era assim. Né? A gente só tinha CPF depois que você fazia 18 anos. Então, hoje você nasce, o seu CPF já é anexado a você. Então, assim, você tem que se proteger. Todo mundo, por menor que seja, maior que seja, tem algo a perder. Você tem ali a sua poupança que está guardada, que é para o que você vai precisar quando você se aposentar. Você precisa proteger isso, não tem jeito. Né? Antigamente a gente brincava, você andava com uma carteira com o dinheiro do bandido. Né? Hoje eu diria assim que, por exemplo, o seu banco principal tem que ficar em algo que está dentro da sua casa.
você vai trabalhar com o seu telefone, com um banco secundário, com um prejuízo que você possa aceitar. Porque o criminoso vai roubar o seu telefone para pegar os dados do seu banco. Né? A maior parte das pessoas hoje anda em São Paulo com o Waze, ou com o Google Maps, ou com qualquer outro desses aplicativos de navegação. Por que o criminoso rouba o telefone neste momento? Porque ele está desbloqueado, o seu banco está aberto, está tudo ali. Né? Pensa que a maior parte das vezes o segundo fator de autenticação é um SMS para o seu telefone que está agora na mão de alguém. Né? Você entra num site de comércio eletrônico, tudo bem, no telefone tem o aplicativo, mas no micro a gente entra num browser. E como a gente é preguiçoso, a gente normalmente loga no browser para salvar a senha, para na próxima vez que a gente entrar, a gente não tem que ficar fazendo login, né? Agora, é o mesmo browser que está no telefone com a mesma identidade. Se então o criminoso digital entrar no site de comércio eletrônico, no browser, ele não vai usar o aplicativo, já está logado, gente. E a partir do momento que está logado, ele vai fazer compra. Nossa, cara... Por isso que você precisa ter uma segurança. Total. Você precisa agregar a segurança Não, total, Roberto. Assim, eu fiquei impressionado. A gente esticou aqui um pouquinho o bate-papo, mas foi muito, cara, assertivo você trazer todas essas recomendações de segurança, escancarar também o que todo mundo faz, cara. Você tá falando comigo aqui, Roberto, entendeu? Eu faço isso. Eu tenho aqui os sites de comércio eletrônico, tá tudo aqui, tá tudo na mão aí. Se roubar o celular, um abraço, cara, né? O bandido vai fazer a festa. E isso aí, assim como milhares e milhões de brasileiros também, né, cara? É isso aí. Roberto, cara, eu queria te agradecer demais aqui pelo nosso bate-papo, pela aula que você deu aqui pra gente. Tenho certeza que muita gente que tá nos assistindo aqui, vai compartilhar esse episódio, porque o que foi gerado aqui hoje não é válido só para quem tá nos assistindo, mas para os amigos, para a família, para todo mundo, né, ao nosso redor. E queria te agradecer, cara, pela presença no nosso Café com a DM aqui. Abrilhantou demais aqui o nosso catálogo de episódios do Café com a DM. O prazer é imenso e assim, é importante a gente fazer, eu acho que isso é um serviço que a gente presta para a população, né? É mais ou menos igual quando a gente era criança, que a mãe falava que você não fale com estranhos na rua e assim por diante, né? Não coma nada, né? É a mesma coisa, né? Não coma nada de estranhos que te oferecerem. A gente faz isso hoje quando a gente entra num aplicativo de carona, né? Então, assim, estou à disposição de vocês quando você quiser bater papo de alguma outra coisa. Eu sou um apaixonado pela área de segurança, né? E uma das coisas que a gente tem muito dentro da Kaspersky é que a gente quer tentar fazer com que o mundo seja um mundo um pouco mais seguro, tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas, tanto para a gente em casa quanto para as empresas. Esse é o nosso objetivo todo dia. O que a gente acorda é tentando fazer com que o mundo seja mais seguro do ponto de vista digital. Genial! Valeu demais! Roberto Rebouças, CEO da Kaspersky. Muito bem. Roberto, só mais um pouquinho aqui, só para abusar aqui da tua presença, da tua generosidade. Passa para a turma como é que a gente pode saber mais sobre os produtos que vocês oferecem, tanto para pessoa física, pessoa jurídica, enfim, site, redes sociais. Conta aí. Bom, vamos lá. A Kaspersky, ela tem uma presença já, uma empresa de mais de 27 anos. Então, assim, qualquer um, se quiser um pouco mais de informação, pode contactar a gente direto. Eu estou no LinkedIn. Pode entrar no nosso site web, que é kaspersky.com.br, em português. A empresa aqui no Brasil é uma empresa brasileira, gerenciada por brasileiros, eu não tenho estrangeiros. Eu estou nas principais lojas. Se você está interessado em proteger alguma coisa, você pode entrar em grandes magazines no Brasil. O meu produto de segurança doméstico está lá, você pode adquirir. Assim, eu tenho mídia social, tenho o nosso Facebook, tenho o nosso Instagram. Em qualquer um deles, eu tenho uma pessoa que cuida apenas de mídia social aqui no Brasil. Então,
em qualquer um desses meios, é só você chamar que a gente conversa, a gente ajuda. Show de bola, valeu demais, muito bem. Você aí do outro lado, o que você achou aqui do Café com ADM de hoje? Já comenta, diz o que mais chamou a atenção. Me conta também quais são os vacilos que você comete, que você conseguiu agora identificar depois desse bate-papo. Conta aqui pra gente e, mais uma vez, compartilha com quem vai tirar proveito aqui das dicas e do conhecimento e experiência compartilhados aqui pelo Roberto Rebouças. Beleza, turma? E na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá! E aí, pessoal, antes de encerrar, voltei aqui para reforçar um recado importante, tá? Chegou dezembro e a energia de recomeço já está no ar. É a época em que a gente pensa nas metas para o ano novo. Viajar mais, estudar algo novo, cuidar da saúde. E se uma das metas é recuperar a autoestima e começar 2026 com mais confiança, esse é o momento ideal para iniciar seu tratamento contra a calvície. Com a Manual, tudo acontece online e sem complicação. Você responde um questionário de saúde, passa pela avaliação de um médico credenciado e, se houver indicação, recebe o tratamento direto na sua casa com frete grátis e embalagem discreta. Você ainda conta com acompanhamento contínuo via WhatsApp para tirar dúvidas e ajustar o tratamento sempre que precisar. Então aproveite esse clima de virada de ano e comece agora. Acesse manual.com.br, use o cupom CAFÉADM para 40% off no primeiro pedido e dê o primeiro passo antes que 2025 acabe. A calvície é genética, mas tratar é uma escolha e a melhor escolha é se cuidar com o Manual.